Olá, meus amados, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Dando continuidade à nossa aula, né, sobre hermenêutica, então vamos aqui observar alguns pontos importantes na hermenêutica. O que é hermenêutica? Né? A expressão mais prática para não usarmos um termo muito científico, técnico. Né? Quando alguém diz o que é hermenêutica, é a ciência da interpretação. E no caso nós estamos tratando de hermenêutica bíblica. Então, quando tratamos da hermenêutica bíblica, nós estamos tratando as questões da interpretação das escrituras. Então, de onde vem essa palavra hermenêutica? Essa palavra é derivada do grego Hermes, hermenêutica. O deus Hermes era o deus da comunicação. Ele usava para comunicar tanto aos deuses quanto aos homens. É por isso que essa linguagem, né, hermenêutica vem de Hermes, o deus Hermes, que é da mitologia grega. Então, daí, como ciência, ela se enraiza da origem, ou é oriunda do grego, e traz essa conotação. Pela mitologia, o deus Hermes era o deus que fazia a interpretação, ele era o comunicador. Ele recebia a mensagem dos deuses e enviava essa mensagem para os homens. Ele tinha que interpretar. E da mesma forma fazia essa mesma mensagem virem, quando vinha da parte dos homens, para os deuses. Logo a gente está fazendo um preâmbulo aqui da mitologia grega e de onde vem a derivação da palavra Hermes, ou melhor, hermenêutica. Então, a hermenêutica, ela é uma ciência porque ela segue regras, e essas regras ela tem princípios. E quais são esses princípios? São princípios científicos. E a gente pode observar aí que na hermenêutica há uma comunicação. E eu vou pontuar alguns setores importantes aqui, alguns fatos importantes, melhor dizendo, para depois nós fazermos uma análise de uma interpretação de um texto, onde nós iremos abordar nesse texto, para termos uma compreensão, uma interpretação, o contexto a qual engloba, a qual esse texto está ali. Então, qual é o contexto do texto? E é por isso que a hermenêutica ela é importante, porque ela vai tratar essa grandiosidade, né? Focarmos o texto. Eu sempre gosto de usar um termo para quem é principiante, quem tem vontade de pregar. E quando a gente fala em pregar, meus irmãos, eu tenho o maior cuidado com isso. Porque a gente ouve tantas coisas, tantas asneiras em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, em nome da fé, onde os textos sagrados não dizem nada disso, nada daquilo que muitos pregadores falam. Porque quando se trata de pregar, todo mundo deseja isso, todo mundo deseja estar à frente de um púlpito. Não sei o que é que eles veem de grandioso, sabendo que aqueles que almejam a pregação, ele
almeja grande coisa. Não é só pegar o microfone e falar algumas coisas ou chegar a público falar alguma coisa e tá tudo ok, tudo certinho, Deus abençoa, Deus aprova. Não é bem assim. Quem ensina e pregar é ensinar. E ensinar o quê? As escrituras, é trazer a interpretação do texto. E o apóstolo Pedro, ele aborda muito essa questão, né? De que quem busca ensinar, grande coisa busca. E há um peso maior. Então o preparo também tem que ser maior. Temos que nos esmerilharmos mais. É muito importante isso. Nós precisamos compreender isso. Então, observe quando a gente olha para um texto, nós não podemos só pegar aquele texto e fazer como algumas crenças fazem, abre o texto e aquilo que Deus fala, aquilo que abrir é porque Deus está falando. Não, isso não é interpretação de texto. Pode acontecer um momento que Deus fala para vocês, olha, abra as escrituras em tal local. Pode, mas isso não é a regra. Toda regra tem exceção. Então essa é uma exceção. Deus fala como Ele quer. E quando Ele quer falar através de sua palavra para alguém, Ele utilizará dos meios da forma dele. Agora, as escrituras devem ser ensinadas como ela é. A aplicação bíblica é diferente da interpretação bíblica. A aplicação das escrituras é quando eu pego um texto, um assunto, um versículo ou uma frase e aplico ela para a minha vida. Então eu leio aquilo, vejo todo o contexto e dali eu pego, faço uma aplicação para a minha vida, para a minha edificação. Então, observando isso, nós passamos em si a termos uma preocupação maior com a interpretação bíblica. Ok? Então, quais são esses princípios científicos? Primeiro é a comunicação, e toda a comunicação ela tem algo que a acompanha. Toda a comunicação ela precisa do som. O que eu estou falando, estou emitindo o som. A comunicação precisa de imagens, o que eu visualizo. E as imagens precisam de interpretação. Se você for falar um retrato, assim, dizer para alguém sobre um retrato falado, você vai fazer uma descrição de alguém que você viu. Aquela imagem que você viu da pessoa. Então você vai interpretar, dar detalhes dele, que é aquela pessoa como você viu, para que a pessoa que esteja fazendo o retrato falado, ela interprete, ou seja, através da sua interpretação, da imagem que você viu, da figura que você viu, ela desenhe de acordo com o que você interpretou para ela. Então, na comunicação também precisa da grafia. O que é a grafia? É o escrito, né? Aquilo que foi escrito. Como também dos sinais. Então, isso é importante. Então, nós precisamos observar que desde a nossa infância nós somos treinados a interpretar, quer seja som, quer seja imagens, quer seja sinais gráficos, ou seja, a grafia, ou quer seja sinais. Interessante quando nós passamos pelo trânsito, aqueles que dirigem ou não, sempre o sinal está apontando para algo, o sinal está sinalizando, está indicando algo. E eu preciso conhecer aquele sinal para saber o que ele significa. Então, a hermenêutica é essa arte
da interpretação, ela é uma ciência. E quando falamos de ciências, nós precisamos entender que existem a ciência, as suas ramificações, e a primeira é a ciência empírica, ou conhecimento empírico. O que é a ciência empírica? É a experiência, as ações indutivas. Então, aquela intuição, isso, aquilo, é a ciência empírica, é a experiência que a gente vai adquirindo, vivendo com a vivência. A outra ciência é a lógica, é a dedutiva, ela já não é mais a indutiva, ela é a dedutiva, ela é a ciência que argumenta. E logo, né, essa ciência, a lógica, é a ciência que aborda o raciocínio. Ela trabalha-se os argumentos. E é isso que nós precisamos, né, pensar nessa área da ciência. Então, observe de forma como podemos trazer uma argumentação lógica. Então, veja, todo homem é inteligente. Certo? Primeira observação. Segunda, Carlos é um homem. Logo, a conclusão lógica, né? Carlos é inteligente. Isso é a dedução lógica. Por quê? Porque se eu digo que todo homem é inteligente, logo, Carlos é inteligente. Ela é a ciência lógica, dedutiva. Ela tem essa dedução, naturalmente. Outra coisa que a gente pode observar, todo homem é inteligente. Carlos é inteligente. Então, logo, Carlos é um homem. Então, observe que na interpretação bíblica ou a hermenêutica, a ideia ela é a matéria-prima do ensino científico. Então, eu não posso interpretar as escrituras de acordo com o que eu acho, ou porque eu senti um arrepio. Não, negativo. Né? A ciência empírica que trata isso, algo indutivo, as experiências, o que eu senti, o que eu vivi, isso. A ciência lógica, ela é argumentativa, ela é dedutiva, ela não é indutiva. Então é algo para que possamos pensar. Então, análise ou analisada é a probabilidade. Né? Então, quando a gente analisa algo, ou quando algo é analisado, a probabilidade é que ela é observada. E, logo, o texto, ela é interpretada de acordo com a hermenêutica. Então, isso é algo que nós em si precisamos pensar. Então, observando, né, que quando a gente olha isso, existem algumas coisas que nós colocamos. Né? Observe que a teoria ela é importante, mas o que é uma teoria? É um argumento, quer seja descrito ou falado, na qual não foi ainda exercido, não foi praticado. Ela deixa de ser teoria quando ela é executada, colocada em prática. Então, quando as escrituras ela é argumentada por alguém, ela pode estar na teoria, mas quando
ela é colocada em prática, ela é ciência. Logo, existe essa ideia na interpretação bíblica. Precisamos compreender que as ciências a qual nós vivenciamos, ela também se aplica às escrituras. O empirismo e a lógica. O que é indutivo e o que é dedutivo. O que é argumentativo, dedutivo, e o que é experiencial ou experiência. Então, é interessante a gente lembrar disso. Então, nós vamos observar nas hermenêutica que existem alguns princípios dela, e nesse princípio, né, a hermenêutica ela tem uma divisão. Nessa divisão da hermenêutica, ela é dividida em hermenêutica geral e hermenêutica, aquilo que chamamos de específica ou especial. O que é a hermenêutica geral? Então, para a gente entender. A hermenêutica geral são princípios gerais, ou princípios gerais, para a interpretação de qualquer texto bíblico, qualquer texto das Escrituras. Então, esse é o primeiro princípio, né? Os princípios gerais. Então, a hermenêutica geral, ela trabalha esses princípios gerais para a interpretação de qualquer texto bíblico. Então, se há a hermenêutica geral, existem também os princípios gerais. E quais são esses? Dos princípios gerais da hermenêutica. Primeiro é a análise histórico-cultural. O que é isso? Uma análise, uma observação do contexto histórico e cultural. Isso nos trará uma compreensão mais clara do que aquele texto está falando ou aquele assunto está tratando. Quando a gente olha para a história, né, de Zaqueu, e a gente vê que Zaqueu era odiado pelos judeus, nós temos que conhecer o contexto histórico e cultural. Não por Zaqueu, mas pelo aquilo que regia a profissão de Zaqueu. Era vista de bons olhos ou não? Então, essa análise histórico-cultural vai nos fazer compreender melhor esse aspecto, né? O segundo princípio geral é a análise léxico-sintática. É o que trata a linguagem, a escrita, o sentido das palavras. Nós temos que analisar o que as palavras significam, o sentido gramatical. O texto é aquilo que de fato diz. Nós interpretamos o texto de acordo com o que ele diz ou de acordo com a nossa linguagem. Lembrando que a língua bíblica ou escriturística, as escrituras estão em aproximadamente 3 idiomas. Predomina o Antigo Testamento, o hebraico, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento, o grego. E a compreensão maior era o grego popular, que era o grego helênico. Então, a tradução, não a interpretação, a tradução a qual das nossas Bíblias, elas são fidedignas aos textos, ou são traduções interlineares,
mais grossas, mais brutas, a qual precisamos observar melhor o texto, o sentido do texto, aí o léxico gramatical, o léxico sintático vai tratar essas questões. A gramática em si, o sentido das palavras que traz ali o verbo, o tempo e entre essas coisas. O terceiro princípio geral é análise contextual. Quando falamos de análise contextual, é que o contexto está tratando ali. Jesus chorou, mas Jesus chorou por quê? Qual o contexto que Jesus chorou? Então, precisamos observar o contexto ao qual Jesus chora. Então, Jesus chega num local onde o seu amigo Lázaro já estava sepultado e, observando toda a situação, Jesus ele se entristece e chora. Né? Então, precisamos em si entender o contexto por que Jesus chorou. E, por fim, o último dessa análise, o princípio geral, é a análise teológica. Quando trata de teologia, é todo o contexto, né? É o estudo das Escrituras. Então, qual a visão teológica que eu tenho? Né? Ortodoxa? É liberal? É neo-ortodoxa? Eu tenho uma leitura teológica das Escrituras judaica, reformada, então a teologia ela é muito importante. Né? Agora a gente observa outra característica dessa divisão da hermenêutica geral e hermenêutica especial. Né? O que é a hermenêutica especial? São os princípios especiais destinados ao texto, né? Ou seja, os sentidos especiais do texto e da sua natureza, que é diferente de uma narrativa. Né? Então, quando a gente observa, né, essas questões, a gente precisa ver isso. Né? Então, observe que ela vai trazer. Então, a hermenêutica especial, ela vai trazer a poesia. Aí nós temos a poesia latina, que ela tem a rima e a métrica. Temos a poesia hebraica, né, que ela tem os acrósticos e o paralelismo. E logo mais, ou depois, nós iremos ver o paralelismo. Mas nós podemos fazer, principalmente na poesia hebraica, o paralelismo. Então, observe o que é um paralelismo. É um contraste. Então, veja, quando o acrósticos e paralelismos, ele tem certas diferenças. Então, o paralelismo é quando liga uma coisa com a outra. Os acrósticos são os contrastes. Né? Como assim? Então, observe. Gentios e anjos são opostos. Gentios eram pessoas totalmente longe, sem Deus. Né? Carne e espírito. Então, o paralelismo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tanto no grego, a poesia grega, quanto na poesia hebraica existe tanto o acróstico como o paralelismo. Mas o livro, a literatura hebraica, principalmente os livros dos Salmos e Provérbios, existe muito isso. Então, por que esse paralelismo?
Lâmpada e luz é a mesma ideia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Observe que pés e caminhos é o mesmo sentido. Ou seja, a lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Os pés caminham. A tua palavra é luz para o meu caminho, direção. Ou seja, os dois, mesmo que sejam diferentes, mas eles se cruzam, né? Chamado de paralelismo. São os paralelismos. Então, lâmpada e luz, pés, caminho. Então, a poesia grega e hebraica existe muito isso. Ok? Então, para a gente só interagir aqui. Então, na hermenêutica específica, nós analisamos algumas formas de linguagem, como também na hermenêutica geral. Então, nós precisamos observar a análise histórico-cultural, que isso a gente observa muito, tanto na específica quanto, ou na especial quanto na geral. Né? O que é isso? É a parte do princípio que o texto bíblico é em primeiro lugar, resultando na inspiração divina e, em segundo lugar, os registros em linguagem humana. Então, o que é isso? Quando nós olhamos para o contexto histórico e cultural, nós juntamos as duas coisas. Tem a parte divina da inspiração e tem a parte do registro da linguagem. Então, aí a gente observa também a história geral, que vai tratar a sociedade, a história geral vai tratar a sociedade, a sociologia, né, a geografia e a arqueologia. A história geral vai tratar isso. Já a história específica vai tratar dos contextos situacionais, da situação em volta, a qual o escritor ele envia para o leitor. Então, quando Paulo escrevia uma carta para determinada igreja, ele estava por dentro do contexto tanto geográfico quanto o contexto situacional, a situação que estava passando. Então, por isso que as cartas se adunavam, as cartas se encaixavam nos requisitos da igreja. Por quê? Por causa dessa necessidade. Então, nós observamos que existe a análise léxico-sintática, a análise das palavras, né? A análise léxico-sintática é aquela análise das palavras, né? As palavras, as formações das palavras, que elas podem ser tendo sentido isoladamente ou se essas palavras têm um sentido em conjunto, né? Como ela representa ou é apresentada na frase. Então, o léxico vai tratar do vocabulário da palavra e a sintaxe da gramática da frase em si. Então, observe algumas ideias na palavra. Quando João Batista diz raça de víboras, o que era víboras ali? Então, o que a gramática está tratando? O que a frase, o sentido da frase está mostrando? Qual o vocábulo daquilo? Então, raça de víbora, logo ele está dizendo víbora ou são cobras. Então, raças de cobras.
Aí Jesus diz para Herodes, né? Vai, diz aquela raposa. O que é uma raposa? É uma fera, é um animal que devora outros animais. Então, observe a gramática, a frase, o sentido do vocábulo, a palavra em si. Então, nós iremos ficar por aqui nessa aula e daremos continuidade a mais. Que Deus nos abençoe constantemente. Leia as Escrituras, façam anotações e tirem dúvidas em nosso grupo. Que Deus nos abençoe.